Boa noite, igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E mais uma vez, nos encontramos impossibilitados de realizarmos os nossos cultos em nossos templos. Infelizmente, este decreto trouxe paralisação de parte do trabalho da maioria dos nossos irmãos. E isso não veio para nos entristecer. Trago nessa noite uma mensagem que peço a Deus que, assim como trouxe paz e alegria ao meu coração, traga essa paz ao coração dos amados irmãos. Esta mensagem, muitos já ouviram falar, o nosso pastor reverendo Rony, há uns 2 cultos atrás, mencionou essa passagem no seu sermão, e a mensagem é: o véu se rasgou. Isso mesmo, o véu foi rasgado. E foi aberto o acesso a Deus. O acesso a Deus foi aberto. Não precisamos mais de um mediador, sacerdote. Cada um de nós, em Cristo Jesus, somos um sacerdote na presença do nosso Deus. É o que nos diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acompanhe comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdote e na presença de Deus temos um livre acesso a Ele. Tão maravilhoso quanto isso, meus irmãos, é sabermos que temos um advogado, Jesus Cristo, o nosso advogado. Vamos ver o que nos diz a palavra em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todos nós sabemos que há uma grande guerra espiritual e o papel do diabo é levar a Deus as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. Esse é o papel dele. E aí que temos Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que clama, que intercede por nós. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus, que clamou por nós neste momento. E é assim que eu peço, irmãos, onde você estiver, no seu sofá, podemos falar da palavra de Deus. Se você estiver na cozinha, né, preparando a janta neste momento do domingo, eu peço que dê atenção, que possamos juntos orarmos e clamarmos a Deus, agradecidos pelo véu ter rasgado, por este acesso livre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos chegar a Ele de onde estivermos, no templo, fora do templo, onde estivermos. E eu convido os irmãos a orarem comigo, não só agradecendo a Deus por isso, agradecendo a Deus pelo nosso advogado Jesus Cristo e pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, muita alegria temos, Senhor Deus, porque temos acesso a Ti, Senhor Deus.
temos acesso ao Senhor nosso Deus. E é assim que eu agradeço, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo este vídeo neste momento, em casa. Em casa, o Senhor proporcionou isto a nós, porque o Senhor já sabe de todas as coisas. E estamos aqui, em nossas residências, clamando, proclamando o Teu Evangelho, Senhor Deus, como sacerdote, como o Senhor ordenou aqui na Tua palavra que acabei de ler, Pai. Quão bom e agradável é ser Teu filho. Agora, neste momento, Pai, peço perdão. Perdoe-nos os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Que o nosso advogado Jesus Cristo interceda por nós, Senhor Deus. Que possamos ter este entendimento de buscá-lo, de clamá-lo, e que possamos não mais errar. Peço que nos afaste do pecado. Peço que nos afaste das enfermidades deste mundo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso advogado. Em nome de Cristo Jesus. E agora juntos, novamente juntos, com alegria possamos louvar o nosso Deus. E passo a palavra agora para dar continuidade ao nosso irmão Manuel, Eronita, Samuel e a nossa tão esperada Manuela. Em nome de Cristo Jesus, louvamos ao Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Grande é o Senhor e
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, você que nos acompanha através dessa transmissão. Gostaria de saudar a cada um de vós com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que tem uma mensagem a qual falou muito ao meu coração. Espero que vocês também possam compartilhar da mesma no dia de hoje. Para isso, leiamos o que o Senhor nos deixou registrado em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso de número 1 ao 4. Apenas 4 versículos, mas que poderão falar aos nossos corações de uma forma tremenda, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. A palavra do Senhor nos diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovares. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Em reverência à palavra do nosso Senhor, baixemos nossas frontes. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos agradecê-lo por este momento que o Senhor mesmo separou para as nossas vidas, momento este em que podemos ser edificados através da Tua palavra. Por isso, faça bom uso do Teu amado servo que aqui se encontra, e que o Senhor mesmo, ó Pai, possa trazer a cada um dos amados irmãos, assim como trouxe a minha vida, a esperança de podermos contribuir e assim podermos, ó Pai, abrir mão de toda e qualquer falta de atenção agora neste instante, para juntos podermos avaliar e assim aprendermos mais de tudo aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Em nome de Jesus aqui oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei quantos de vocês têm percebido que lá fora, eu aqui estou diante
das janelas do nosso apartamento e vejo que lá fora existe uma multidão, um número imenso de pessoas nas ruas. Daí vocês devem estar pensando, esse Fabrício, afinal, não deve estar muito bem. Isso é coisa do seminário, está estudando demais. Onde já se viu, onde que lá fora existem tantas pessoas assim? Existem sim, meus amados irmãos. Pessoas das quais hoje nós as intitulamos como invisíveis. Vergonhoso, não? Mas me diga, qual de vocês que ainda não usou este tipo de tratamento para com um destes, passando por eles, vendo as suas dificuldades e não estendendo a mão, não acudindo àquele próximo que está ali passando por apuros? Pessoas que não têm um teto, que não têm um leito para deitar, que não sabem quando farão a próxima refeição, não tomam banho há dias, não vestem uma roupa boa como as que nós temos. Enfim, são situações desagradáveis. E nós, passando por elas, fazemos questão de não as enxergarmos. Mas, diferentemente de nós e dessas circunstâncias, porque não estou falando dos moradores de rua, mas das igrejas que podem estar passando, ou seja, os irmãos ali representados por dificuldades financeiras e carecendo das nossas ajudas, será que nós temos parado e prestado atenção para isso? Será que nos apercebemos do quão difícil têm sido os dias aí fora? Porque aqui dentro de 4 paredes, talvez não consigamos enxergar isso. Embora, por conta da tecnologia, nós, diante de tantos recursos dos quais nos são oferecidos, muitos desses ainda conseguem burlar por conta de uma falsa impressão que queremos passar. Pessoas, ao invés de transparecerem o que de fato estão sofrendo, muitas vezes acabam colocando uma imagem belíssima, mas que por detrás de tudo aquilo, nada tem a ver com a sua situação naquele instante. Naquele momento em que Paulo escreveu esta carta, justamente aqui já encerrando 1 Coríntios, afinal trata-se do último capítulo, ele vai abordar este assunto quanto a essa dificuldade que as igrejas, porque nós não podemos dizer que somente uma igreja ou outra, mas naquela condição, a igreja em si de Jerusalém estava passando e careceu da ajuda dos amados irmãos de Corinto. Assim como também em outra ocasião, as igrejas da Galácia, assim como também da Macedônia, puderam ter experiências tão próximas quanto a estas. Mesmo eles não tendo toda essa facilidade de levantarem recursos, mesmo eles não tendo tanta facilidade de comunicarem às outras pessoas distantes, eles não abriam mão. E por meio da carta, Paulo escreve, tentando abrir os olhos dessas pessoas, desses amados irmãos de Corinto, para que enxergassem o que se passava com os santos, ou seja, estes que são separados com um grande propósito para glorificar o Senhor, ali na igreja de Jerusalém. E hoje, como que será que a nossa igreja, a sua igreja aí de onde você me ouve, você representando ela, como será que nós temos visto as necessidades dos nossos amados irmãos? Para isso, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta, que ela vai ser respondida ao passo que estivemos avançando esses 4 versos. Como ajudar os irmãos que passam por necessidade? E Paulo, na sua dinâmica, na sua facilidade em não só falar, mas escrever e concatenar seus pensamentos,
Ele transmitiu em poucas palavras o que eu levaria séculos, talvez, para descobrir. Mas por eu não precisar mais me preocupar em querer descobrir essas coisas, afinal de contas, a palavra do Senhor está repleta de tantos ensinamentos, dos quais nenhum foge de nada do que precisemos para as nossas vidas. Agora, respondendo a esta pergunta, gostaria de caminhar com os amados irmãos para o ensino que se encontra aqui no verso de número 1. Por isso, meus amados irmãos, prestemos atenção no seguinte. Lá o Senhor haverá de nos ensinar que devemos seguir as ordens que nos são estabelecidas. Às vezes dá um branco, mas enfim, as ordens que são estabelecidas, elas devem ser seguidas. Eu sei que não é fácil. Paulo também, outrora, passou por dificuldades. Agora chegou a vez dele de encorajar os amados irmãos a seguirem. Os militares têm muito mais facilidades, talvez pelo regime que enfrentam, por entenderem muito bem que as ordens que são dadas pelos seus superiores não são em vão. Elas devem ser seguidas, elas devem ser levadas a sério. E nós cristãos, será que temos tido esse mesmo comprometimento de olharmos para as ordens que nos são dadas e seguirmos com rigor até o fim? Vejamos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós, ou seja, aqui existe uma ordem, façam vocês, o que hoje também serve para nós. Façamos nós, também como ordenei as igrejas da Galácia. Como é difícil. Às vezes ouvimos alguns pedidos, algumas ordens, e tentamos nos esquivar de um lado para o outro, admitindo que existem possibilidades ou brechas, coisas que os advogados gostam deste termo, mas aqui não. Ele não deixou essa situação. Paulo, ao escrever aos irmãos de Corinto, deixa bem claro que eles deveriam fazer, até porque outros já haviam feito aquilo. Não era nada de novo, não era nenhum tipo de novidade. Afinal de contas, este modelo, este exemplo a ser seguido, nosso próprio Senhor Jesus Cristo já havia feito em inúmeras circunstâncias. Embora não seja o caso de todos estarem enfrentando por uma situação difícil, financeira, e às vezes não terem do que comer, assim como todos os outros que ali estivessem cercando. Mas o Senhor, em meio aos dois casos em que ocorre uma grande multiplicação, milagre estes, que acabaram mexendo com aquelas pessoas que o ouviam, porque ele não somente fazia milagre ao pronunciar as suas palavras, mas ele também realizava milagres nas vidas das pessoas. O maior milagre destes foi a salvação, mas também ele enxergava as necessidades físicas, fisiológicas. Naquela ocasião, enquanto os apóstolos queriam despedi-los sem saciar agora a fome física e não mais a espiritual, o Senhor os repreende. Isso nos evangelhos podemos acabar acompanhando melhor, dizendo para que eles tomassem aquele pouquinho número de pães e peixes, porque ele haveria de dar graças ao nosso Senhor Deus. E ali, numa circunstância repentina, um número absurdo de alimentos seria multiplicado
ponto de atender todas aquelas pessoas que estavam por ali. E sobrarem cestos. Nós às vezes não confiamos nisso. Nós não queremos fazer o que Paulo nos disse como ordem, porque ele havia ordenado as igrejas da Galácia. E agora eles deveriam, no caso, os irmãos de Corinto, se portar do mesmo jeito. E hoje nós também. Nós talvez tenhamos medo de mexer com os nossos recursos. Talvez tenhamos medo de nos envolvermos e às vezes acharmos que as pessoas ficarão dependentes. Mas este não é o propósito. Esta não deve ser a visão. E quem somos nós para julgarmos os outros? O Senhor nos dá 100% de tudo que temos. E quando precisamos mexer num pequeno valor de tudo aquilo que o Senhor compartilha conosco, afinal de contas, todas as coisas pertencem a Ele, nós ficamos incomodados com isso. E essas ordens estabelecidas parecem serem difíceis demais de serem transpostas. Se Paulo falou e se dirigiu aos irmãos de Corinto, é porque eles também enfrentavam essas mesmas dificuldades que hoje as enfrentamos. Nós realmente somos falhos. Nós gostamos, sim, ainda mais nessas ocasiões em que precisam mexer no nosso bolso, de abrirmos mão, de não querermos obedecer, de não acreditarmos que essa ordem seja para nós. Equivocados estamos, porque as ordens estabelecidas, elas devem ser seguidas. E foi isso que Paulo deixou bem claro aqui. Mas também gostaria de avançar para o segundo ponto. E aí, meus amados irmãos, prestem muita atenção. Nós precisamos, sim, além de seguir, de fazer essas ordens que são totalmente estabelecidas para o nosso próprio viver, em segundo ponto, devemos nós compartilharmos segundo as nossas condições. Agora o verso de número 2. Prestemos atenção nisso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Tudo bem que eu enfoquei quanto à prosperidade, quanto às nossas condições financeiras, mas ao dar início a este verso, um outro fato muito importante e que talvez hoje passemos por despercebido é que Paulo trata de que essas coletas deveriam ser feitas sempre no primeiro dia da semana. Primeiro dia este em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Primeiro dia este em que os amados irmãos, naquele tempo, no capítulo de número 15, houve uma delonga para que Paulo tratasse justamente de algo que eles ainda tinham dificuldade, a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda não aceitavam isso. Muitos ainda não acreditavam nisso. E esse primeiro dia era justamente para nos trazer a memória que pode nos dar a esperança. Esse que ressurgiu, esse que deixou um dia separado, exclusivo, para que eu e você pudéssemos manter comunhão com Ele que está sentado ao lado do Pai. Glórias a Deus por isso, porque nesse primeiro dia da semana, nós não deveríamos ter dificuldade alguma em dizer não a todas as outras atividades que nos prendem ao longo da semana. Porque o Senhor separou este dia, assim como o nosso Deus que criou todas as coisas. Depois do sexto dia, Ele descansou e santificou esse dia, como está lá em Gênesis, capítulo 2. E nós, o que temos feito?
Será que esse primeiro dia da semana, o qual deveria ser exclusivo para louvor e adoração ao nosso Senhor, nós não temos dividido ele com tantas outras atividades? Será que nós não temos nos preocupado com tantos outros afazeres, dos quais nós não conseguimos encerrar de segunda a sábado? É bem provável, mas naquele instante, esse dia era separado com exclusividade para servir ao Senhor, e ali naquele dia, outros afazeres não haveriam de preocupar essas pessoas, coisa que hoje nós também deveríamos fazer. Se tivéssemos que separar as nossas coletas, faríamos com tranquilidade, por sabermos que não teríamos que ir ao mercado, por sabermos que não teríamos que sentar à mesa e ali ficarmos preocupados em colocar as contas que devemos pagar, ou trabalhos que tivemos que trazer dos nossos empregos e assim, por não termos dado conta ao longo desses 6 dias, executarmos agora no final de semana. Errado. Totalmente errado. E ele fala da condição em que, dentro do que o Senhor mesmo nos proporcionou, que Ele nos presenteou, nós deveríamos colocar à parte, ou seja, separarmos de todos os privilégios que o Senhor nos deu, essa prosperidade que acaba alcançando eu e você, porque que eu me lembre, nós não estamos passando por necessidade alguma. Então eu me enxergo como uma pessoa próspera. Embora eu não precise do melhor carro do ano, embora eu não precise viajar, e agora mais difícil ainda, porque nem estamos podendo, mas fazer um tour por diversas localidades, as mais bonitas possíveis, lugares dos quais um dia eu e minha esposa sonhamos irmos junto com os nossos filhos. Não, nada disso. Não é este caso, o caso de próspero. Mas eu me sinto próspero, porque quando eu me sento pela manhã junto com a minha família e tenho um café da manhã para saborear com eles, depois as outras refeições que assim vêm, quando eu tenho este teto que nos cobre, quando eu vejo o Senhor nos acudindo e todas as nossas necessidades, isso sim para mim é prosperidade. Isso eu tenho vivido aqui. Em todos os lugares por onde eu passo, eu vejo a poderosa mão do Senhor direcionada em favor dos seus. E é dessa prosperidade que o Senhor pede para separarmos. E Ele usou a pessoa de Paulo para comunicar isso. Ele fala para ir juntando em casa, mas separando. Deixe esse valor, deixe o que você tem em condições para compartilhar e assim juntando, ou seja, entesourando aquilo que o Senhor mesmo tem compartilhado no seu coração para você separar, você não deixará aquilo para a última hora. Porque o tal do brasileiro, ele gosta de deixar as coisas para a última hora. Se nós repararmos, as coisas que são feitas de última hora são feitas de qualquer forma, a qualquer custo. Nós não nos preocupamos quando fazemos de última hora em pegarmos qualquer coisa que esteja à nossa frente. E não é assim que o Senhor quer das nossas vidas, ao compartilharmos com aqueles que realmente estão carecendo das nossas ajudas. Por isso, meus amados irmãos, vejamos a necessidade do nosso próximo e não nos enxerguemos como invisíveis. Não, não é isso que o Senhor espera de nós. E o nosso Senhor Jesus, Ele de uma forma magnífica, surpreendente, Ele acabou sendo obediente em todas as coisas, até a morte. E para isso, para nos ensinar que nesse primeiro dia, ao ser oferecido, Ele separou esse dia, não somente para as coletas, mas para que possamos
render-lhe graças através de todos os atos das nossas vidas. Mas nesse instante, em consonância àquilo que o Senhor tem buscado nos falar, mediante essa coleta que cabe aos pobres que estão padecendo o mundo afora, os nossos irmãos de igrejas, muitas vezes até próximas das nossas, nós atentemos para que façamos da melhor forma possível, retirando um pouco de muito do que o Senhor tem nos dado. E agora, partindo para o terceiro ensinamento, agora para os versos de número 3 e 4, gostaria de fazermos prestar atenção para o seguinte ensinamento. Depois de tudo separado, devemos enviar aos pobres as coletas que foram feitas. Não há porquê, não há razão alguma para ficarmos segurando, para ficarmos retendo aquilo que pode ser bênção para os amados irmãos. Não há porquê ficarmos prolongando a tristeza, a dor, as dificuldades que eles estão passando. Vejamos. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovares, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Dádivas, porque, ao se referir desta forma, nós devemos enxergar como presentes, presentes do nosso Deus. Quantos estão esperando a chegada desse presente, mas esperam ansiosamente no Senhor, porque através das orações que sobem aos céus, o Senhor toca no meu coração, no seu coração, para compartilharmos. Que assim seja, meus amados irmãos, que nós, quando tivermos chegado o tempo em que nos for cobrado a nossa participação, haja o que contribuirmos, mas não, como eu acabei de dizer no ponto seguinte, de última hora, mas de uma forma em que aquilo que tivermos de compartilhar seja visto como presentes chegando nas mãos daqueles que carecem dessa ajuda, desses irmãos que estão necessitando dessa ajuda. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu essas condições. Interessante é que eles não iriam enviar de qualquer maneira. Talvez hoje nós queiramos pagar e enviar pelo frete mais em conta, não sabendo nem se eles desviarão e não chegarão ao destino final. Naquele instante, não. Se nós olharmos para a leitura que acabamos de fazer, diz que aquelas pessoas deveriam ser aprovadas. Aquelas pessoas deveriam estar recebendo este compromisso de levarem, por terem sido confiados a eles deveriam ser selecionados. Não seriam quaisquer pessoas, mas pessoas escolhidas a dedo para fazerem isso. Que nós também tenhamos esse cuidado. E algo muito importante, talvez nós, nessa participação que temos, nesse envolvimento com a igreja, às vezes por assumirmos um cargo de liderança, não venhamos nós a nos intitularmos como indispensáveis, porque Paulo disse, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, em humildade, aquele homem reconheceu que ele também deveria ser aprovado por eles. Embora eu, no meu modo de ver, não encontre nada que desabonasse a pessoa dele, é bem provável que ele, em se conhecendo, pudesse agora estar passando uma avaliação afinco do seu ser diante daquela amada igreja. E assim, colocando a par das mãos daqueles homens a escolha de decidirem se iriam ou não enviá-lo juntamente com estes outros escolhidos.
E nós? Será que não nos achamos arrogantemente sempre em condições favoráveis e achamos que tudo deve ser feito da nossa forma e que nós é que devemos estar sempre à frente, não enxergando que outras pessoas também podem compartilhar disso, que esse não é um privilégio somente meu ou seu, mas outros também podem partilhar. Por isso, meus amados irmãos, nos voltemos a este ensinamento magnífico, porque a instrução que o Senhor Jesus tem para nos dar é de que Ele, quando Ele viu os necessitados, os carentes, porque esses pobres jamais deixarão de existir, conforme João 12, verso 8, eles fazem parte da constituição das civilizações, mas uma coisa é certa, ele também disse da seguinte maneira: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso você vai encontrar em 1 João, capítulo 3, verso 17. Ensinamento este maravilhoso para os nossos dias. Nosso Senhor Jesus, Ele nunca deixou de olhar para as necessidades e acudi-las. Não deixou para outro tempo, mas fez tudo a tempo previsto e oportuno, dos quais nós também temos tido tempo sobre tempo acima de todas as coisas, é o que mais temos hoje, porque vivemos trancafiados dentro de 4 paredes. Mas será que nós não podemos partilhar das condições favoráveis, ou melhor dizendo, o Senhor quem tem nos permitido gozar de uma prosperidade? Será que nós não podemos compartilhar disso com outras pessoas? Portanto, meus amados irmãos, espero que tenhamos chegado à conclusão de que as boas obras, elas são sinais que glorificam ao nosso Deus, mas que também testificam de uma vida cristã, não falsa, mas autêntica, e a qual o Senhor espera com que vivamos, quer sejam em dias aparentemente estáveis ou instáveis. Portanto, meus amados irmãos, ao termos hoje e ao longo dessa semana e dos anos que nos restam, a oportunidade de compartilhar do que o Senhor tem nos dado, nos presenteado como dádivas, assim descritas aqui na palavra do Senhor, não deixemos, por instante algum, de fazermos aquilo que nos cabe, coletarmos e dividirmos com aqueles que nada têm, ou que pouco têm, a ponto de se tirem as maiores dificuldades possíveis de coisas que nós não gostaríamos de passar em nossos lares. E mais, que não aleguemos justificativa alguma de que nós não sabíamos disso, porque acabamos de ler, através da palavra do Senhor, ensinamento este que Paulo nos deixou, e que assim seja para a edificação da Igreja do Senhor, espalhada por todos os cantos da terra, da qual eu e você fazemos parte. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e que Ele, sim, quebrante o nosso coração para partilharmos do muito que Ele tem nos dado. Em nome de Jesus. Baixemos mais uma vez as nossas cabeças e assim nos dirijamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, amado Pai, é natural, depois de termos ouvido isto, que o Senhor tratou conosco, deste assunto, que por sinal é muito presente nos nossos dias, essa dificuldade que nós temos em compartilhar do muito que o Senhor tem nos dado. Mas o Senhor mesmo tem tocado os nossos corações a ponto de não só enxergarmos e ouvirmos as menções que o Senhor tem feito para mudança nas nossas vidas, uma transformação genuína,
que só o Senhor, através do Espírito Santo, pode realizar em nós, nós não deixemos para o dia de amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Por isso, assim como o Senhor Jesus Cristo acudiu a todos quanto nos via padecer, assim também o Senhor possa fazer em nós esse compartilhamento do muito que o Senhor tem nos dado. E que ao longo dessa semana, tudo aquilo que estiver, ó Pai, ao nosso alcance de podermos ajudar os nossos amados irmãos, assim seja feito para a honra e glória exclusivamente do nosso Santo Deus, no qual nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Desejo a todos vocês uma excelente semana e que Deus os abençoe. Amém.